aquela descrição, mesmo sendo um tiro encostado ou a curta distância, poderia o tecido ter segurado esses resíduos todos e só ficar o orifício produzido pelo projétil. Então, esta foi a grande dúvida que nós tivemos. E agora? Como é que nós vamos saber se o tiro, se esse tecido segurou ou não os resíduos? Então, nós fomos tentar fazer uma prova, ou seja, obter este tecido, esse tipo de tecido, Aralon, e fazer disparos para ver se esse tecido segura ou não os resíduos. Problema. Procuramos fábricas de tecido, procuramos comerciantes, e de todos eles recebemos a mesma informação. Isto é um tecido da década de 60, 70, que não é, desde então, mais fabricado, e o senhor não vai encontrar mais esse tecido em lugar nenhum. E aí nós procuramos, então, fazer uma pesquisa para saber qual o tecido mais semelhante a esse e qual aquele que teria uma textura mais próxima dessa, de modo que a gente pudesse fazer testes com tecidos semelhantes a este. E, no final, resolvemos fazer com vários tecidos, alguns semelhantes a este e outros fora, que não são tão semelhantes. E fizemos, então, disparos experimentais, conseguimos vários tecidos, fizemos disparos experimentais em cartolina branca, recoberta com esses tecidos, só que como o tiro foi diretamente, o que nos interessava era o orifício na pele, então usamos um artefato, fabricamos um artefato com madeira compensada e colocamos pele de porco, toucinho, pele de porco entre as partes da madeira compensada, recobertas pelos tecidos, e fizemos, então, os disparos. E aí, então, obtivemos... Então, aí está como é que nós fizemos, experimentalmente. E aqui, este é um dos tecidos mais próximos do tal Aralon. É a Elanca Jersey. No tiro encostado, nota que ela realmente segura bastante resíduos, entretanto, as bordas são evertidas e fica toda aquela fuligem na roupa, coisa que um legista não deixaria de passar, não deixaria de ver, que na roupa havia uma coisa dessa, uma lesão desse tipo. E, além disso, aqui na cartolina, aqui, mesmo tecido. Além disto, olha o que acontece no subcutâneo. Ou seja, ao examinar, o legista, quando ele abriu, certamente ele veria, e o legista pesquisa isso normalmente, ele veria essa lesão enorme no subcutâneo, mostrando que era um tiro de contato, coisa que ele não descreveu, portanto, o cadáver não devia apresentar isso aí. Além disto, mesmo assim, está aqui, sobre a pele, na pele embaixo, nota que, apesar do tecido segurar o resíduo, na pele embaixo dá para notar que o resíduo atinge. Está aqui. E outros. Então, aqui tem aquela escoriação e enxugo pequenininho aqui, e isto aqui é a zona de resíduo de esfumaçamento e tatuagem. Portanto, mesmo que tivesse sido através da blusa, ela deveria ter na pele esse tipo de resíduo.
coisa que não tinha. Então, ficou simplesmente na pele o que o legista descreveu foi um orifício e a zona de queimadura ou contusão em enxugo, que é produzida unicamente pelo projétil. Portanto, isto foi um tiro, não foi tiro nem de contato, nem tiro a queima-roupa, porque deixaria aqueles resíduos, como nós mostramos experimentalmente. Se não tem o resíduo, é porque esse tiro foi uma distância tal que esses elementos não atingiram, não passaram através da roupa. Portanto, tudo indica que isso foi um tiro que nós chamamos a longa distância. Provavelmente a mais de... Não dá para chutar números aqui, mas normalmente os tiros a longa distância, uma distância maior do que esses resíduos alcançam. Certamente mais de 50, 60 centímetros de distância. Ok? Isto, então, é o que nós temos a apresentar, que é simplesmente técnico. Conclusão que nós chegamos, o nosso laudo, então, por esses experimentos todos que fizemos, nós concluímos que, primeiro, aquela interrogação de suicídio feita pelo legista, certamente é porque ele não encontrou aqueles elementos que normalmente se encontram num tiro suicida. Tá? Ele recebeu uma informação de suicídio, mas não encontrou elementos para confirmar. Por outro lado, os testes que nós fizemos mostram que o que ele descreve não é compatível com o suicídio. É só isto. Obrigado. Obrigado, doutor Munhoz. Obrigado, doutor Munhoz. Vamos recompor a mesa, né? Agora, a Mariana... Não, pode cair. Quem vai agora apresentar é a Mariana e o Carlos... Flávio Frederico. Desculpe, o Flávio Frederico, desculpe mesmo. A Mariana é sobrinha da Yara, filha da Rosa, né? Da Rosa. Filha da Rosa e a Velberg. E o Flávio Frederico, eles fizeram um trabalho de documentário. Luiz, muito obrigado, viu, Luiz? Muito mesmo obrigado. Doutor Daniel, foi muito importante esse trabalho dos legistas, né? Porque toda vez que fala legista, a gente só associa a Hari Shibata, Isaac Abramovich, né? Então, doutor Munhoz, muito obrigado. Só queria fazer uma pergunta antes do senhor, não sei se o senhor vai se retirar. Por essa reinterpretação, ela recebeu apenas um tiro, só um tiro, no peito. Não foi pelas costas. Não, o que o legista descreve é um tiro no peito. Um tiro no peito. Bom, depois, se houver mais algum esclarecimento, então, Mariana e o Flávio Frederico, vocês podem ter, depois você dá um fechamento pelo CRP, tudo bem, doutora? Então, vamos lá? Mariana começa. A gente não vai passar o filme antes? Vamos passar já? Vamos passar o filme? Então, passar? volta, lógico. Adriano, Queria pedir licença. Tá. Fala no microfone, Luiz, por favor. Doutor Luiz Eduardo Gringal. A Comissão da Verdade da Ordem dos Advogados tem uma reunião agora às 5h, para o qual, inclusive, o deputado Adriano Diogo estava convidado. Mas eu vou ter que me retirar, então, por isso, tá certo? Vou ficar mais algum tempo, que eu estou calculando o tempo de chegar na Praça da Sé, mas vou pedir permissão para sair, tá bem? Obrigado. Obrigado. Vou esclarecer. Não é o filme, é só uma vídeo. Não, só quero esclarecer. Dr. Luiz Eduardo Gringal está indo lá para a reunião da Comissão da Verdade da OAB, por causa que o prédio da auditoria está na iminência de ser entregue para a Guarda Civil Metropolitana. Luiz, para que a gente não passe mais um vexame, né?
e que a gente não perpetue a ditadura, o Luiz Eduardo Greenhalgh vai lá na comissão para tentar inverter essa pauta. A diretora do Patrimônio da União está sugerindo, sexta-feira, às 9 horas da manhã, uma reunião lá no Patrimônio da União. Muito obrigado mesmo por ter trazido o doutor Munhoz, obrigado por tudo. Vamos lá, agora são vocês dois. Vai passar antes? Vamos Então, passar? um trailer, senão a gente vai lá. Vou falar. Fala. Vamos passar agora o filme? Não sei, você falou que ia passar. Oi, eu sou a Mariana, filha da Rosa Yavelberg, que era a irmã caçula da Yara. Eu não conhecia a minha tia, porque minha mãe estava grávida de 3 meses quando ela enterrou de uma maneira muito triste a irmã dela. O caixão veio lacrado, pouquíssimos familiares presentes, polícia por todo lado. Minha mãe tem uma lembrança muito triste desse dia e ela estava grávida de mim. Então, eu nasci 7 meses depois, fiquei muito ligada à minha avó, que nunca se recuperou dessa perda, nunca se recuperou da perda da filha, que ela amava demais, meu avô também, meus tios, que estavam exilados também. Foi uma perda, assim, não tenho que possa ser feito que traga a vida da Yara de volta. Então, a gente faz o que a gente pode, todo mundo aqui está fazendo o que pode, né? Mas a dor dos familiares, essa dor vai ficar para sempre. Não tem jeito, né? Então, eu e o meu marido, o Flávio, a gente tem uma produtora de cinema que se chama Quinoscópio. E a gente decidiu, há 7 anos atrás, fazer um documentário sobre a princípio seria como que a ditadura fez para encobrir, né, essa versão, e qual seria a nova versão e quais foram as reais circunstâncias da morte da Yara, né? Então o filme se focaria mais na parte da viagem da Yara com Lamarca da Bahia para a Bahia, tentando refazer esse percurso nos mínimos detalhes, né? E aí todos os detalhes de como aconteceu a morte dela, né? Enquanto a gente ia construindo essa nova versão, a gente iria destruir a versão dada pelos militares. Só que o filme, esse processo foi muito longo, a gente ficou 7 anos, né, colhendo muitos depoimentos, e então a gente percebeu que também a gente precisava falar sobre a vida da Yara. Quem era a Yara, quem foi a Yara, os amigos de juventude da Yara. Então, o filme virou uma coisa um pouco maior do que só se focar nessa questão da morte, né, do assassinato dela, né? Que também é importante porque, por incrível que pareça, muita gente ainda acha que a Yara se suicidou. É incrível. Até a Folha de São Paulo, há pouco tempo atrás... publicou uma matéria depois que o laudo já tinha sido, inclusive, depois que o laudo já tinha sido exposto para a imprensa e tal, publicou uma matéria que era sobre o Lamarca, sobre aquela questão se a mulher deveria ou não receber o soldo, mas aí tinha uma pequena matériazinha sobre quem foi a Yara, e nessa matériazinha dizia que a Yara tinha se suicidado. Então, até muita gente ainda duvida, né, que ela tenha sido morta. Então, nosso filme vai um pouco nessa direção, né? Também pegando testemunhas e tal. Não só tem o Dr. Munhoz, que participa do filme, que é importantíssimo, porque ele reconstitui para a gente ele dá essa aula aqui, né? No filme, mas a gente também tem o depoimento de muitas outras pessoas, né? Inclusive a dona Shirley, que era antiga moradora do apartamento onde a Yara morreu, e ela disse que ela entrou lá e ela viu outros tiros. Não só esse tiro, mas ela viu outros tiros no teto, e esse depoimento está presente no filme também, assim como outros depoimentos. O depoimento da Mariluce, né, que conta que ouviu que foi entrevistar, né, logo depois do cerco, ela foi fazer uma entrevista e conseguiu falar com uma vizinha, né, que tinha ouvido os gritos da Yara de rendição. Vem para a mesa, Mariluce.
por favor. Sei que você precisa ir embora. Desculpe interromper, Mariana. Vem para cá. Então, a Marilúcia, né, escutou dessa vizinha que os gritos da Yara, eu me rendo, eu me entrego, pedindo, enfim, para se entregar. Né? E outros depoimentos também importantes que vão destruindo a versão dada pelo regime militar, a versão de suicídio. Né? Eu vou passar para o Flávio, que é o diretor do filme. Flávio. Bom, como a Mariana já narrou aí, né, quer dizer, enfim, só acrescentando alguns detalhes, a gente começou, então, o filme, na verdade, nesse ponto. Né? Interessante como a história vai sendo contada aos poucos em diversas fases. Né? A gente até comentou ontem. Quer dizer, né, primeiro ela vem ocorrendo, aí vem o livro, né, da Judite, aí depois vem aquelas matérias que foram citadas aqui, tanto pelo Greenhalgh quanto pelo Mello, a questão do Bernardino Furtado, que fez a matéria no Globo, e aos poucos vai surgindo a narrativa, né? E aí vem o processo todo, vem a exumação, e a gente chegou aí nisso. Né? A gente começou o filme no reenterro da Yara, né? Vou chamar assim, digamos, quando foi o enterro dos restos mortais dela ao lado da família. Né? Então, ali foi a primeira gravação do filme. Né? A gente foi com câmera própria, uma câmera semi-amadora, e começamos a gravar ali. E, aos poucos, a gente depois foi conversar com o Mello, e, aos poucos, o filme foi ganhando corpo. A gente fez, ao longo desses 7 anos, digamos que 4 anos sem patrocínio nenhum, com esforço próprio, e aí o projeto surgiu, primeiramente chamado Suicídio, e aí a gente teve um primeiro patrocínio, e aí depois a gente foi indo adiante. E o que é interessante é que, com esses depoimentos todos que a gente foi colhendo, né, quer dizer, o filme acompanha, na verdade, a Mariana investigando as circunstâncias da morte da tia. A gente vai a Salvador, vai ao Rio de Janeiro, né, e, aos poucos, ao longo dessa trajetória, aí a gente também percebeu que precisava narrar um pouco, narrar quem foi a Yara. Né? Óbvio que a gente tinha que ser um pouco conciso, como todo filme. Então, óbvio que a gente deixou lacunas enormes e pessoas que tipo, poderia ter entrevistado, entrevistou com a própria Tutinha, que está aqui, que deu um depoimento belíssimo. Mas, enfim, a gente teve que ser conciso para contar toda essa trajetória. E aí a gente foi descobrindo alguns detalhes que só foram fortalecendo tudo isso que o Dr. Munhoz já tinha comprovado ali com a questão científica. Né? E a gente foi também percebendo algumas pequenas lacunas ou mentiras. Né? Por exemplo, a gente questionou muito tudo, na verdade, da narrativa oficial. E aí até que a gente descobriu que bastante coisa da narrativa oficial até que está certa. Né? E que realmente o que não bate é a questão do tiro ter sido de suicida. Né? Por exemplo, durante muito tempo, né, a gente questionou essa história de que tinha um menino que tinha descido e que tinham voltado depois, porque supostamente teria entrado no apartamento 201 e não teria encontrado a Yara, porque a Yara teria pulado para o apartamento 202. No primeiro momento, a gente questionou, será que ela pulou para o 202? Até porque as fotos que a gente encontrou, aquela foto que o Munhoz mostrou do sanitário, se você observa, ela está rasurado o apartamento 202. Era 201 que eles escreveram. Né? Então, a gente começou a pensar, será que isso não foi uma questão? Porque isso que é interessante, né, do documentário. Você vai montando um quebra-cabeça com pequenos depoimentos e coisas que você vai encontrando. Né? E aí a gente percebeu que não, que ela pulou mesmo, até porque, na época, o prédio foi muito modificado. Né? A gente foi até o prédio, inclusive foi uma coisa... foi muito difícil entrar no prédio. A gente chegou lá e recebemos todo tipo de resistência. O prédio foi totalmente modificado. Assim, não sobrou nada igual. Nem a fachada, nem os fundos, nem a portaria, nada. E o síndico do prédio não deixou a gente entrar. E nenhum morador queria receber a gente, etc. E a gente conseguiu, por sorte, através de uma... A gente conseguiu o contato da pessoa justamente que morava no apartamento 201, que era onde era o aparelho. E essa pessoa autorizou a gente a entrar no prédio, e gravar no prédio e gravar no apartamento. Né? E fomos lá, gravamos, e depois a gente achou a dona Shirley, né, que era, então, a proprietária do apartamento 202, que seria o apartamento que ela morreu. Né? E, vendo as fotos
que até o Munhoz também mostrou uma aqui dos fundos do prédio na época. E a dona Sheila contando, a gente percebeu que era muito fácil pular de um apartamento para o outro. Era um murinho básico, estava no primeiro andar, né? Atrás do prédio tinha um terreno baldio e o mar, né? E era um terreno baldio sem proteção nenhuma, né? A gente também teve acesso, através do Arquivo Nacional de Brasília, a um documento muito importante. Enfim, a gente teve acesso a milhares de documentos, aí, graças a Deus, essa abertura que teve que foi liberada uma parte dos documentos secretos. Então, a gente teve acesso a esses documentos. Faltaram algumas coisas. Curiosamente, faltou o laudo, não está lá, enfim, algumas coisinhas, mas vieram muitas coisas, e principalmente veio um documento muito interessante que tinha sido citado pela presidente, pela diretora do Grupo Tortura Nunca Mais, na Bahia, que ela tinha visto lá dentro e não tinha podido xerocar dentro da Polícia Federal, que era um relato interno da Polícia Federal. É a Diva Santana, né? E ela está no filme também. E nesse relato ela contava, o que era importante desse relato é que no relato estava escrito que ela dizia para os agentes: eu me entrego, que coincidia com o depoimento da zeladora, né, enfim, e alguns relatos de moradores. Estava escrito no documento isso. Então a gente ficou muito atrás desse documento, não conseguimos acesso à Polícia Federal da Bahia, ainda bem que veio nessa leva esse documento, que foi feito pelos agentes que fizeram, e é um documento interno da Polícia Federal. Então, e foi feito quando eles voltaram da ação para a delegacia. Então, na nossa interpretação, parecia a coisa mais próximo de uma realidade ali que a gente podia chegar, né? E ali ele descrevia tudo isso, e descrevia, inclusive, a história do menino, né? A gente falou assim: pô, será que nesse curto tempo os caras inventaram um personagem? Né? Por que inventariam também? Qual o motivo? Né? Qual era a vantagem de inventar um personagem? Né? E ali, ali eles descreviam detalhadamente quando que eles descobrem, né, o cerco, né, que eles mandam gente lá dentro do apartamento, um cara que vai consertar um encanamento, né, enfim, são muitos detalhes, na verdade, né, que a gente acabou descobrindo. Acho que depois a gente vai ter que contar mais detalhadamente. Flávio, antes da Marluce falar, quantos minutos nós vamos poder ver? Quanto é o tempo e quando vocês vão lançar? Então, a questão é a seguinte: o filme, na verdade, está inédito ainda. Então, eu não posso mostrar para vocês. Ele vai estrear agora, no mês que vem, em abril, no Festival É Tudo Verdade, dentro da programação do Festival É Tudo Verdade. E o filme tem 91 minutos. Então, assim, o que eu sou proibido de mostrar enquanto não tem essa exibição no festival. O filme tem que estar inédito em qualquer espectro. Então, a gente trouxe aqui um promo, que é uma espécie de um trailer, de 3 a 4 minutos, só para dar um saborzinho, porque a gente não pode mostrar, infelizmente. Assim que passar, não é tudo verdade, a gente dispõe o filme, a gente pode exibir o filme com alguma organização de vocês, a gente doa o filme para vocês utilizarem, ali é muito rico. Só que, como eu te falei, o filme também é sintético, né? Quer dizer, a gente... Então, vamos lá. Nós vamos fechar a sessão com a imagem do filme. Vamos ver. A Marluce fala um pouco, a companheira Marluce é baiana, esposa, companheira de um desaparecido político. Fala, volta. Desculpa. Flávio, não, fica... Não, só fechar a história do menino, que isso é importante. Fala o que você quiser. Esses outros detalhes todos a gente conta depois, mas o tal do menino, então, quando a gente teve acesso a esse documento, a gente falou: gente, esse menino existiu. E no documento tinha o nome do cara. E a gente começou a pesquisa. A Mariana, que é meio detective, né? Ela é meio medical detective, aqui, como fãs de programas. E ela ficou enlouquecida aqui atrás do cara, né? E a gente achou o cara. A gente achou ele, o menino. Então, esse menino, na verdade, seria a última pessoa que viu a Yara com vida, né? Porque, pelo relato oficial, então, eles entram no apartamento, descem, ela está escondida lá no 202, eles jogaram um monte de fumaça, a polícia já vai embora, levam os presos, etc. E aí a polícia manda que os moradores subam para abrir as janelas para deixar evacuar o gás lacrimogêneo. E esse menino sobe, e quando ele vai abrir a porta do quarto de empregada, que tinha um basculante atrás, né, que era justamente o que dava com a área de serviço do 201, por onde a polícia invadiu, ele dá de cara com a Yara, com uma arma na mão, e ela pede silêncio para ele. E aí ele fecha a porta, né, pelo documento, ele fecha a porta, desce,
E ele não fala imediatamente para a polícia. Por isso tem uma lacuna aí de tempo, que a gente sempre intrigou a gente achava que era um monte de coisas, né? Enfim. E no documento... E aí, enfim, a Mariana achou o cara. Achou o cara, conversou com ele por telefone, ele foi muito reticente no primeiro momento. Como é o nome, menino? José Arthur Bagatini. Não é mais um menino, né? E ele, na verdade, era ele mesmo, e ele prometeu dar um depoimento para a gente. Só que ele nunca deu esse depoimento, a gente ficou meses e meses e meses esperando e tentando, ele marcava, desmarcava, e, enfim. E aí ele deu só um depoimento por telefone. Ele eu acho que no final ele se arrependeu de ter dito que iria dar o depoimento. Disse que a família não estava concordando, não sei o quê, e, enfim, ele não deu o depoimento, mas ele contou a história, pelo menos ele confirmou que era ele, que era o menino mesmo, e contou a versão dele por telefone. Já foi alguma coisa. Que batia, de certa forma, com o relato oficial. A não ser no relato oficial, aquelas coisas de policial, eles falavam, por que será que ele demorou tanto? Né? Falavam, ele estava meio confuso porque o pai não estava lá. Estava escrito no relato, os caras inventaram isso. E, na verdade, não era isso. Ele ficou em dúvida sobre o que fazer. Ele contou. E ele contou primeiro para a mãe. E a mãe também não sabia o que fazer, ficou apavorada, contou para o tio, que conhecia alguém da polícia, e o tio passou para alguém da polícia. Supostamente, o coronel Luiz Arthur já estava em casa, quando aí avisaram, e aí voltaram. E aí sobem lá e vão para o apartamento. E aí eles jogam... Aí, pelo documento oficial, eles falam que eles quebram o vidro do basculante para jogar uma granada lá dentro de gás lacrimogênio, que não explode no primeiro momento. E também tinha relato de pessoas que atiraram pela basculante. E aí ela diz, eu me entrego. Entendeu? E aí, no relato oficial, ela se suicidou, depois de dizer, eu me entrego. Coisa um pouco curiosa. Mas, enfim, então, isso foi fundamental. Isso foi na fase final do filme. Era para ter terminado o filme, quando apareceu isso. Né? E a gente ficou esperando e segurando para terminar o filme, na esperança de conseguir entrevistar ele. Agora, você vê que o medo ainda está presente, né? Porque, para ele, acho que foi essa questão do medo. A dona Shirley ficou totalmente confusa. Ela falou por telefone, era totalmente esclarecida também. Quando a gente chegou em Salvador, ela ficou totalmente confusa. A família não quis nem ver a equipe de filmagem. Foi uma coisa. E no prédio também a gente foi recebido daquele jeito. Você vê que a coisa está... As pessoas ainda estão com medo do fantasma atrás do armário. Mas, no final, ela acabou dando depoimento e, mesmo de tensa, nervosa, ela deu o depoimento. Né? E acabou em busca de Yara. Em busca de Yara. Só repete a passagem do menino. Você falou muito rápido. Desculpe. Não, por exemplo. Não, o menino, então, a polícia manda os moradores, depois que já tinha sido evacuado o apartamento 201, já tinham sido presos os ocupantes. Eles não sabiam que a Yara estava lá. Eles sabiam que era um aparelho, mas eles não sabiam que a Yara estava lá. E quando o informante da polícia vai para fazer o conserto do encanamento, a Yara está escondida. Então, ele não vê a Yara. Então, eles invadem e eles acham que não tem mais ninguém. Entendeu? E aí mandam, e aí acabou a operação. Eles estão desarmando a operação quando eles mandam os moradores subirem para abrirem as janelas para sair a fumaça, porque eles entraram com muita bomba de gás lacrimogênio. E, inclusive, parece que estava ventando do mar para a terra, voltou tudo. Por isso até que foi meio difícil. Né? E aí, nesse momento, que o menino sobe para o apartamento do vizinho, e quando vai abrir a porta do quarto de empregada, que tinha um basculante que ele precisava abrir lá, ele dá de cara com a Yara. Com um revólver, não. Por isso que era importante para a gente pegar o depoimento dele. Foi a última pessoa que viu a Yara nos últimos minutos ali de vida. Né? E eu fiquei inconformado de conseguir pegar. Né? A gente tentou de tudo. E aí ela fala assim, para ele fazer silêncio, e ele fecha a porta. E ainda tem o detalhe de que a porta estava com a lingueta quebrada e não abria por dentro. E aí, que a gente também não sabe se isso é verdade ou não, enfim. Pode ser. E aí ele desce e fica nervoso, não sabe o que fazer, e avisa a mãe. E aí a mãe avisa o tio, e o tio avisa a polícia volta, e aí invade o apartamento 202, e aí fala, e ele tem uma troca de informações, que ela está armada lá dentro, e aí a polícia tenta atirar uma granada de gás lacrimogênio pelo basculante, está escrito no documento oficial. Quebra o basculante, atira, mas ela não explode lá dentro. Eles tentam de novo, e aí ela diz, eu me entrego. E aí, quando ela diz, eu me entrego, no relato, eles ouvem o tiro, e aí eles arrombam a porta. Né? Enfim.
Na verdade, a gente tem quase certeza que eles não sabiam mesmo que era a Yara. Eles não sabiam, porque, em primeiro lugar, se eles queriam pegar ela viva, porque o Lamarca ainda não estava preso, então eles iam torturar ela até ela, ou até a morte, ou até ela dizer alguma coisa, que eu duvido. Então, eles sabiam que ali era um aparelho subversivo, porque o Kid tinha sido preso, e, enfim, eles fizeram toda uma investigação policial e chegaram ali naquele aparelho da Pituba, mas eles não sabiam que era Yara Velberg que estava lá dentro. Inclusive, algumas pessoas disseram que o Fleury, quando soube que a Yara tinha morrido, ficou furioso, porque ele queria ela viva. Isso algumas pessoas contaram para a gente. Ok. Nos fala um pouquinho. Se identifica, fala seu nome. Bom, boa tarde, eu sou jornalista, Marilúcia Moura. Eu também fui presa, o meu marido também foi assassinado, etc. Nós também estamos nessa batalha pela devolução do corpo de Gildo Macedo Lacerda, 30 e vai fazer 40 anos em outubro. Mas sobre este caso da Yara, na verdade, o que eu gostaria de dizer é o seguinte: em 1971, que é quando as coisas acontecem, eu era uma jovem repórter do Jornal da Bahia. Eu tinha 20 anos e estudava jornalismo, era repórter lá. E como eu trabalhava no Jornal da Bahia pela manhã, a maioria dos repórteres estavam à tarde, assim que eu cheguei, eu recebi a incumbência de ir até o prédio da Pituba, tentar conversar com os moradores ali em volta, onde tinha havido tinha sido presa, tinha sido morta, tinha se suicidado, enfim, onde tinha havido prisões e uma morte, né? E, na verdade, tudo que se falou na época é que não se sabia mesmo que era Yara até depois que se identificou, aí que se viu, nossa, é a Yara e tal, e a Velberg. Mas o fato é o seguinte, eu fui deslocada para ir para lá. Quando a Mariana estava fazendo o filme e me procurou, foi muito difícil para mim reconstituir um pouco que fosse dessa memória. Eu me lembro perfeitamente assim do prédio como era, do lugar mais ou menos onde ele estava na Pituba, da minha tentativa de conversar com os moradores para fazer a reportagem para o Jornal da Bahia. E a única pessoa que eu consegui conversar mais tempo foi a zeladora do prédio mesmo, e junto com o fotógrafo que estava comigo, né, na época, tentando fazer a cobertura. Volto para o jornal, mas, na época, todo o esquema de cobertura dos jornais, os relatos eram absolutamente monitorados pelo esquema todo da censura e da repressão. Então, a gente fazia o relato, escrevia a reportagem, escrevia a matéria com aquilo que tinha obtido, mas saía sempre a versão oficial e, daquelas coisas que a gente tinha apurado, alguma coisa com muito cuidado do que é que podia ser narrado. Eu nem me lembro mais como que é exatamente o texto que eu escrevi ao voltar para a redação do Jornal da Bahia. Me lembro da conversa com a zeladora, falando essa história de que a polícia tinha cercado, tinha muita fumaça, etc., etc., os tiros posteriores a ela ter dito, eu me entrego. Pouco depois, eu iria cobrir também o caso do Lamarca, o assassinato do Lamarca e do Zequinha. Era um sábado, eu estava de novo no Jornal da Bahia, e eles queriam saber quem podia ir até Brotas de Macaúbas e ir na área, etc. E eu era, assim, muito atirada na época, ainda não tinham me acontecido a mim mesma as coisas dramáticas que depois aconteceram. Então, eu topei ir, e foi alugado um avião pelo Jornal do Brasil, Correio da Manhã, Jornal da Bahia e mais algum veículo, todo mundo alugou um avião lá em Salvador, e nós partimos para a região onde foi o assassinato do Lamarca e do Zequinha, no sábado mesmo. Chegamos sábado à noite, tivemos que descer antes do local mesmo do crime, porque era um avião pequeno, a gente teve que descer num campo de futebol lá
perto de Brotas de Macaúbas, para ir no outro dia de manhã. Nós éramos um grupo de 7 pessoas, eram 2 repórteres, mais eu, 3 repórteres, e 2 fotógrafos, mais o pessoal de produção. Acho que tinha mais uma pessoa, além do fotógrafo e repórter e tal. E nós fomos o primeiro grupo a chegar efetivamente no local do tiroteio, onde tinha sido morto o Lamarca e o Zequinha. Nós chegamos, paramos... tinha um piloto que foi com a gente o tempo todo. Nós chegamos, fomos caminhando por aquele pedaço todo, lá onde tem as árvores, onde eles se esconderam e foram mortos, e nós fomos, inclusive, recolhendo o embornal, um par de meia pelo caminho, cápsulas de bala. Nós levamos tudo isso para Salvador. Então, nós chegamos domingo de manhã. Quando nós estávamos voltando para Salvador, a equipe do Globo estava chegando, do jornal o Globo. O Jornal da Bahia, o Jornal do Brasil, o Correio da Manhã, para onde a gente estava fazendo as matérias, só saíam na terça-feira, porque eram matutinos. Na época, não saíam segunda. E o Globo a equipe tinha chegado, além disso, eles tinham obtido o diário, a polícia tinha dado o diário de Lamarca para o pessoal do Globo. Então, nós voltamos para Salvador com as informações, as fotos, etc., mas nós só pudemos publicar na terça-feira, e o Globo deu na segunda, já com o diário, assim, totalmente, toda a coisa da morte, e aí voltou a se falar do caso da Yara, que tinha sido algum tempo antes, né? Eu falo que, naquele momento, eu era mais atirada e, certamente, mais corajosa, porque, quando o Emiliano... Quer dizer, eu estava menos traumatizada, eu não estava nada traumatizada, eu estava preocupada só, eu já era militante e tal, mas, enfim, não tinha sofrido na pele ainda o terror mesmo. Então, quando, anos depois, em 78, 79, o Emiliano José propôs que a gente fizesse o livro Lamarca, né, que terminou sendo Lamarca, o capitão da guerrilha. Eu, primeiro, me incluí na equipe do livro, né, com o Emiliano e tal. Mas, quando eu cheguei, por exemplo, a Brotas de Macaúbas e a Ibotirama e a toda aquela região, e que comecei a querer entrevistar as pessoas, eu realmente passei muito mal. Eu tive ataques de pânico, toda essa coisa, e eu estava lá com um fotógrafo, e, depois de fazer algumas poucas entrevistas, as pessoas ainda com muito medo, sem quererem dar entrevista e tal, nessa região, sem quererem falar nada. Depois de algumas entrevistas, eu decidi voltar, porque eu não aguentava o sofrimento, né? Eu tinha passado por para o Forte de São Pedro, que era outro quartel, no Campo Grande. No dia 25 de outubro de 73, eles levaram o Gildo para Recife, o Gildo Iodak, e o Gildo foi morto em Recife. Tudo indica que no dia 28 de outubro. O Gildo era o seu companheiro? Gildo Macedo Lacerda. É o mesmo caso que está o Zé Carlos Novaes da Mata Machado, né? E a mesma farsa e tal, de que houve um tiroteio, etc., etc. E daí eles deram essa coisa no Jornal Nacional no dia 31 de outubro, nos jornais a versão fantasiosa no dia 1º de novembro. A família de Gildo, a irmã dele, soube pelo Jornal Nacional da morte dele, um negócio assim, brutal, e eu soube pelo jornal que o capelão do Exército foi levar o jornal para mim na manhã do dia 1º, eu estava grávida. Então, também foi muito difícil superar essa história toda e encontrar, de novo, a possibilidade de falar, como jornalista, dessas histórias todas, e não apenas como familiar de morto, desaparecido, etc. Isso. Dodora. Bem, deputado Adriano Diogo, em primeiro lugar, uma saudação do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, que eu aqui represento, pelo convite para integrarmos o Conselho Consultivo da Comissão da Verdade.
e também para cumprimentar você pela iniciativa de criar a Comissão da Verdade na Assembleia Legislativa de São Paulo e sustentar essa criação. E, nesse sentido, um abraço a toda a sua equipe, e destacadamente a Ivan Seixas e a Melinha Teles, dois queridos companheiros e referências no Brasil no processo de resgate da história dos mortos desaparecidos e pelo reassentamento da verdade, né? Existem outros psicólogos aqui presentes, e, então, eu gostaria de dizer também que o Conselho de Psicologia, desde 2004, é bem recente, vem se incorporando nas lutas dos direitos humanos, com a criação da Comissão de Direitos Humanos, iniciativa também da Cecília Coimbra, psicóloga no Rio de Janeiro, e que eu faço parte da Comissão Nacional de Direitos Humanos, e nós levantamos, né, aqui em São Paulo, as psicólogas que foram assassinadas, desaparecidas durante a ditadura militar. A Yara Yavelberg, a Aurora Maria do Nascimento Furtado, também que teria uma audiência pública aqui, a Pauline Rasto, a Marilena Vilas Boas Correia e a Solange Lourenço Gomes. Então, essas seriam, no Brasil, as psicólogas que nós sabemos que foram assassinadas pela ditadura. Então, em 2009, o Conselho Regional de Psicologia fez uma homenagem à Yara e à Aurora. E eu vou ler um pequeno trecho do jornal que saiu, informativo, para que vocês possam saber também que, já de algum tempo, nós temos incorporado nas nossas atividades a referência às nossas psicólogas que foram heroínas, né, do nosso país. Foram e são. Direitos Humanos, Memória e Emoção. Então, é a ata de um jornal do Conselho de 2009. Um desfile emocionado de depoimentos de parentes e antigos companheiros marcou a homenagem realizada pelo Conselho Regional de Psicologia de São Paulo no dia 12 de março de 2009, às psicólogas Aurora Maria Nascimento Furtado e Aria Velberg. Engajadas na luta armada contra o regime militar, ambas foram mortas na década de 70 pelos órgãos da repressão. Yara e Aurora foram pessoas vinculadas à psicologia e que pagaram com a vida a decisão de enfrentar a ditadura, disse a conselheira Sandra Espósito, do Comitê de Direitos Humanos do Conselho Regional de Psicologia. O objetivo do Conselho Regional de São Paulo foi trazer um resgate histórico e oficializar um reconhecimento a elas. A cerimônia encerrou o evento da Psicologia e Direitos Humanos na Sociedade do CRP, em São Paulo. A conselheira do CRP em São Paulo, a psicóloga Maria Auxiliadora Arantes, lembrou o compromisso histórico dos psicólogos com os direitos humanos, dizendo que a homenagem à Aurora e Yara é uma iniciativa importante para recuperar uma verdade histórica que muitos tentam eclipsar sob o manto do silêncio. O irmão de Yara, o jornalista Samuel Yavelberg, contou sobre a infância e juventude passados no bairro do Ipiranga, em São Paulo, o envolvimento de sua irmã com o movimento estudantil e posterior adesão à luta armada, ao lado do companheiro também assassinado, Carlos Lamarca. Yara e Lamarca sabiam que não continuariam vivos se permanecessem no Brasil, avalia Samuel. Segundo ele, a decisão de ir para o interior da Bahia demonstrou uma fidelidade a valores e um grande respeito aos companheiros de luta. Ainda sobre Yara, falou também com muita emoção o sargento Darcy Rodrigues, que atuou ao seu lado durante a guerrilha no Vale do Ribeira. Então, apenas para reiterar a presença da psicologia nessa trajetória de resgate pela verdade do nosso país, tão sonhada desde os primeiros momentos que todos nós fomos presos e que hoje tem sido realizada aqui em São Paulo, aqui dentro da Assembleia Legislativa. Acho que é uma honra para todos nós que podemos acompanhar de perto
é a terceira audiência pública que eu venho, e eu tenho, de uma certa forma, feito um curso avançado sobre história do Brasil durante a ditadura militar. Cada uma dessas audiências públicas é, sem dúvida, uma história que nós mesmos contamos. Então, eu acho que é um privilégio poder estar aqui, e acho que o fato da Comissão da Verdade aqui em São Paulo abrir para o público, não só de São Paulo, do Brasil, as suas audiências, é uma prova de que aqui se decidiu realmente resgatar a verdade. Obrigada. Doutora, só para formalizar, quando você foi presa? Bom, eu fui presa em 1968, no dia do AI-5. Né? Eu morava numa tarefa da organização a qual eu pertencia, Ação Popular, no interior do estado de Alagoas, e eu fui presa com os meus 2 filhos, né, de 2 anos e meio e 3 anos e meio de idade. E fiquei presa com eles durante 4 meses e meio, em Alagoas. Bom, nós vamos ver o trailer, né? Antes eu queria registrar. Está aqui o filho do Samuel. Como é seu nome? Carlos Javelberg. Sobrinho de Samuel Javelberg. E Marluce, sabe quem está aqui? Aquela mocinha aqui, jornalista? Thaís Barreto. Sobrinha de Zequinha Barreto, lá de Brotas de Macaúba. Nós nos encontramos. É. Bom, filme agora, né? Alguém quer perguntar alguma coisa para o doutor Moraes? Porque agora nós vamos já para a parte final da sessão com o trailer do filme. Está aqui o companheiro Mané Dias do Nascimento, companheiro Mané, companheiro do Zequinha Barreto de Osasco, da primeira greve de Osasco. Bom, eu agradeço, nós vamos apresentar... o Ivan vai dar um informe depois da apresentação do filme. Então, o Ivan vai trazer um informe importantíssimo sobre o cemitério de Vila Formosa. Então, nós agradecemos a presença de todos e de todas. Viu, doutora? Acho que tem uma questão que a Folha de São Paulo traz uma matéria enorme, domingo, da dificuldade, mesmo que os documentos estejam à disposição, né? A dificuldade desses documentos virem a público, né? Adriano, e Marluce, saiu uma nota hoje. Marluce, com a palavra, pode falar. Saiu uma nota hoje. Fala no microfone. Professora Marluce. A própria Folha de São Paulo deu uma nota pequena hoje, dizendo que esses documentos, a partir de agora, graças à reportagem da Folha, serão postos à disposição de quem precisar de informações pela Casa Civil da Presidência e pelo Ministério da Justiça. Ótimo. Criaram vergonha, né? Depois de um vexame tão grande. Vamos lá. Então, Ivan, já senta na mesa para dar o informe, aí a gente passa o filme e encerra tudo, né? Não, eu só queria dizer o seguinte, 49 anos de ditadura, daqui a pouco vamos fazer 50 anos, e os documentos, nem os permitidos estão à disposição, né? Os permitidos têm toda aquela burocracia, aquela vergonha toda, e os que os militares não querem, não estão. Então, a gente pode chegar à conclusão que a ditadura não acabou, né? Porque enquanto essa verdade não for esclarecida, não for dita, a ditadura não acabou. Por isso que Rui Barbosa é tão reverenciado no Brasil, porque foi o homem que incinerou todos os arquivos da escravidão. Então, é muito difícil escrever a verdade, por menor que ela seja, no país da mentira. E tanto é que nós estamos tão atingidos que o prédio da auditoria militar, onde tantos brasileiros foram julgados e até torturados, está na iminência de ser entregue, depois da Polícia Federal rejeitar, e o batalhão da Polícia Militar da Bela Vista rejeitar, entregue para a Guarda Civil Metropolitana.
Ivan Seixas, com a palavra, e a gente passa o filme. Eu queria fazer 2 comentários antes, se me permite. Primeiro, sobre o que a doutora falou, né, que ela ficou presa 4 ou 5 meses, né, com os filhos. Né. Ela não ficou só presa com os filhos, parece até uma coisa civilizada. Ela ficou presa junto com os filhos na área de infectados de um hospital. Era mais um crime em cima da própria prisão das crianças. Então, ela ficou numa área de contagiosos, doentes contagiosos do hospital penitenciário, não é isso? Da Polícia Militar. Então, assim, é uma barbárie em cima da barbárie. A outra coisa que eu queria falar é basicamente para a família da Yara. Eu conheci a Yara, o Samuel sabe disso, porque na minha casa morou o capitão Lamarca durante 4 ou 5 meses e a Yara ia lá. A Yara não era a mulher do Lamarca, não era apenas uma pessoa que era figuração de outra. A Yara, eu conheci ela bem, que ela ia lá várias vezes para as reuniões, porque ela era do comando da VPR. Era uma pessoa de extremo valor, uma pessoa de competência e decisão. Então, eu estou querendo dizer isso para dizer para a família da Yara, mais uma vez, Samuel, vocês têm que ter muito orgulho dela, porque ela é uma pessoa que foi um exemplo de dedicação à causa revolucionária latino-americana. Acho que é uma pessoa que a gente tem que homenagear sempre. O informe que eu queria dar é o seguinte, eu tive que sair, fui para a reunião do CONDEFAT, Conselho Estadual de Patrimônio, Defesa do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado de São Paulo, que estava sendo julgado lá, né, decidida, em cima de um pedido do Ministério Público Federal, um parecer sobre a construção de um memorial às vítimas da ditadura, são os presos políticos desaparecidos e as vítimas do Esquadrão da Morte, sobre um local onde tem uma vala clandestina no cemitério de Vila Formosa. Não é só a vala clandestina de Perus. No cemitério de Vila Formosa há uma outra vala, maior até do que a vala de Perus. E lá tem, por volta de, não sabemos exatamente, por volta de 3.000 a 4.000 ossadas lá. E o Ministério Público Federal, atendendo o pedido da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos, insiste na ideia de se fazer um memorial às vítimas da ditadura. E aí pediu para o CONDEFAT, pediu para a Prefeitura também, a Prefeitura ainda não se pronunciou, mas o CONDEFAT hoje fez o julgamento do parecer e deu o parecer favorável e vai mandar para o Ministério Público, para o Governo do Estado e para a Prefeitura a recomendação de se criar um memorial às vítimas da ditadura civil-militar implantada em 1964. Esse parecer ele vai ser mandado para a comissão, foi falado explicitamente, Adriano, que vai ser mandado para a Comissão Estadual da Verdade, como uma parte importante da luta que é reconhecido, que essa comissão hoje expressa essa luta pela busca da verdade e, principalmente, a memória do nosso país. Ok? Era isso. Samuel, antes de passar o filme, eu queria só te fazer uma pergunta. O Gelson Reich ele é mais novo que vocês. Ele conviveu, ele é mais novo que a Yara. Vocês eram da mesma comunidade? Sim. Só mais. E o Isaac Abramovich? Era conhecido de vocês lá? Fala no microfone, que é muito importante isso. Dá o microfone. Bom, Gelson Reich, estudante de medicina. Ele era nosso vizinho, nós morávamos no mesmo quarteirão. E ele era militante, ele estudou medicina, ele foi aluno de medicina, estudava na mesma classe que meu irmão Raul. Eles eram colegas de faculdade. O Gelson era militante da ALN. O Raul também fazia medicina? O Raul fazia medicina na época, aqui. Hoje ele trabalha em informática, ele era estudante de medicina. Na USP?
Na USP. Entrou junto com o Gelson na faculdade? Sim, eles estudavam juntos, no mesmo ano, passaram no mesmo vestibular. O Gelson militava na LN e foi morto no encontro com a polícia, né? O que mais que você queria saber do Gelson? E o Isaac era dessa mesma comunidade judaica de Ipiranga? Vocês conheciam o Isaac Abramovich lá? O médico? Aquele legista? Sim, conhecia. Conheciam, lá do Ipiranga? Não, ele namorou e casou com uma moça lá do Ipiranga. Entendi. Né? E, por coincidência, depois ela ia ser a cunhada da Yara. A Yara foi casada com um médico também, né? Quando ela casou com 16 anos. Esse médico tinha uma irmã. Esse Isaac casou com essa irmã do marido da Yara. Tá bom. É porque o Isaac assinou o laudo falso do Gelson. Não só do Gelson. Não só do Gelson. Era um grande assassino. Vamos lá. Tá bom? Chega por hoje. Vamos passar o filme e vamos encerrar? Vamos lá. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Flávio. Então, você tem um compromisso de trazer o filme. Viva a Yara Velberg. Em um cerco. Yari Avelberg morreu aos 27 anos em um cerco das forças de segurança em Salvador. Era companheira de Carlos Lamarca. A versão oficial de que Yara teria se matado para não ser presa não é aceita pela família. A família considera isso uma ofensa. Então eu declaro. Eles não têm nada a declarar porque eles mentiram na justiça. É uma mentira na justiça. Meu nome é Mariana Pamplona. Não tenho sobrenome materno em Avelberg porque meus pais tinham medo de que no futuro eu pudesse sofrer algum tipo de represália do regime militar. Passamos no vestibular de 64. Eu conheci a Yara na Rua Maria Antônia e nós acabamos sendo presos juntos. Nós tínhamos um objetivo na organização. Se preparar militarmente e partir para a luta armada. Rio de Janeiro, Brasil. Há expectativa, há angústia. Du Parti communiste brésilien révolutionnaire. A primeira coisa que marcava muito é que ela era muito bonita, né? Personalidade muito forte. Ela sempre se cuidou muito, né? Corpo, cabelo. Ela trouxe uma lufada de ar do ponto de vista de que você não é só militante. Antes disso, você é ser humano, você é mulher. Yara e Lamarca foram mitos do meu imaginário de menina e de adolescente. E aquele amor tão forte e incondicional realmente me comoveu. Era uma pessoa completamente diferente de todas as pessoas porque ela já tinha se apaixonado. Gostava demais dela. E dizia que realmente não achava que na vida podia amar tanto como estava amando a Yara. Aconteceu que as condições de segurança foram ficando extremamente precárias aqui. Eu não percebia, como todos nós, né, que nós estávamos sendo massacrados. Só estávamos eu e a Yara, a polícia, não sei o quê, gozaram, encostaram, revistaram. Comecei a sentir que eles estavam colocando fios elétricos no meu corpo. E me disse, olha, enquanto eu estiver com a mão no seu ombro, tá tudo bem. Quando eu tirar... Sempre soube que as circunstâncias da morte de Yara permaneceram obscuras. Olá. Na época eu era uma jovem repórter do Jornal da Bahia. Esse aqui, o prédio? É esse aqui. Eles descobrem ali que ali é um aparelho, mas eles não sabem que vão encontrar ali a Yara. Quando eu abri essa janela, que agachei, a rachada de metralhadora apareceu no azulejo. Ela diz, eu me entrego. E aí ouvimos o tiro. A opção do suicídio seria um tiro na cabeça,
jamais um tiro no coração. Então, assim, que ela foi assassinada, não tem mais dúvida sobre esse assunto. Eu tenho. Mataram ela. Eu acho que é muito bom a verdade vir à tona. Você acha que uma mãe esquece quando perde um filho? Isso me dói e vai me doer muito enquanto eu viver. Eles afirmaram com coragem e heroísmo a vontade de resistir e de lutar. Isso ninguém lhes tira. Os ventos do norte não movem moinho. E o que me resta é só um gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. Muito obrigado, está encerrado. Agradecer demais a vinda do Dr. Munhoz, foi muito importante. O senhor ficou a tarde inteira, o seu trabalho, e para a gente acabar com essa generalização da questão do legista. Muito obrigado.